Fala galera, continuando a parte de temperatura, tá? A gente vai ver agora a dilatação térmica. O que significa isso? Os corpos, quando recebem uma determinada temperatura, um aumento ou uma perda de temperatura, eles dilatam, tá? Ou aumenta de tamanho ou diminui de tamanho. Vamos ver como é que isso acontece, tá? Vamos ver os sólidos hoje, tá bom? Então, dilatação térmica de sólido. Todos os corpos, quando aquecidos, apresentam uma dilatação térmica, decorrente do aumento da vibração de suas partículas. Beleza, vamos lá, ó. Se você olhar essa figura aqui, tá tudo quebrado aqui, não tá tudo quebrado aqui? Pode ter sido ocorrido por duas coisas, tá? Primeira coisa, as raízes da árvore quebraram. Mas pode ter sido dois. O cara projetou isso aqui como placas e colocou as placas todas grudadas uma na outra, tá? O calor, isso aqui dilata e vai quebrando. Tá? Quem já viu, por exemplo, piso, normalmente de ardósia, de quintal, estufar e quebrar? Por quê? Foi colocado muito junto, o sol bateu, esquentou, ele dilatou, não tinha para onde ir, porque estão todos aqueles pisos um do lado do outro, muito grudado, eles começam a estourar. O rejunte entre os pisos não é para deixar bonitinho, gente. Aquilo dali é uma camada que existe para o piso dilatar e voltar para o lugar dele. Porque o rejunte faz esse movimento. A gente não percebe a olho nu, mas acontece. Quando você passa em cima de uma ponte, você tem aqueles vãos na ponte completados por borracha. Para quê? Porque também tem isso. A ponte Rio-Niterói é linda. É linda. Por quê? Primeiro, para quem não sabe, ela não está presa no chão. Começa por aí, tá? É uma ponte, ela está ali boiando na superfície. E ela movimenta para o lado e um pouquinho para a lateral, tá bom? Ela movimenta assim e movimenta um pouco assim. Ela está presa nas duas pontas. E você vai passando, já ouvir aqueles barulhos, vai fazendo assim, trum, 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 trum. Dali um vão. E na ponte Rio-Niterói, esse vão é desse tamanho, gente. É um troço desse tamanho assim, ó. Tá? Que vem umas borrachas. Quem já foi engarrafado na ponte Rio-Niterói e olhou para aquilo ali, ficou perto daquilo ali, algumas vezes tu olha ali, tu vê lá embaixo a água. Porque a borracha deteriorou e caiu tudo. O cara não botou aquela chamada de junta de dilatação. Ele tem que completar aquilo ali com borracha depois, com junta de dilatação, tá? Não precisa se preocupar que não tem perigo não, tá? De cair, não. Mas, quando você tá parado e você olha ali, dá um medo. Dá um medo que tu, meu Deus do céu, eu tô vendo a água, que esse troço vai despencar. Não vai não, tá? Relaxa. Ó, isso aqui tá forçado, tá bom? Tá forçado, bem forçado, tá bom? Mas os trilhos de trem, quando você encosta, quem já pulou trilho de trem ali na Costa Verde, tá? Passou ali, passa aquele trem de minério, então você quer ir pra praia em alguns locais da Costa Verde, você tem que passar por cima desse trilho. E se você reparar, o trilho, ele tem um vão entre eles. Tem um trilho de 2 metros, aí vem um vão, vem um trilho de 2 metros, outro vão. Esse vão é exatamente essa dilatação que ele pode ter. Porque imagina você colocou um do lado do outro assim. Dilatou, ou ele vai fazer esse movimento assim de zigue-zague, ou ele vai trepar um em cima do outro. E na hora que o trem passar, vai descarrilhar, tá? Isso aqui é exagero, tá bom, gente? É só pra dar uma dramaticidade maior na figura, tá? Vamos lá, ó. Não consigo desatarrachar essa porca aqui. Tá tentando e não consegue desatarrachar uma porquinha. Eu consigo. O cara pegou lá, botou a porca em cima do calor. Tá, botou com a porca, tá em cima do calor aqui, ó. Aí tira a porca e o cara fica com cara de tacho. Por quê? Na hora que ele esquentou a porca, o que aconteceu com essa porquinha? Ela cresceu de tamanho, gente. A porquinha cresceu de tamanho. Tá? Aí o cara aqui consegue tirar a porquinha numa boa, porque ela cresceu de tamanho. Beleza? Isso aqui a gente faz também com aquele pote. Você está tentando abrir aquele pote e não consegue de jeito nenhum na cozinha. Pote de azeitona, pote de palmito. Aí o que o povo começa a fazer? Começa a bater no pote. Não faz isso não, você vai quebrar, aquilo ali é de vidro. Se quebrar, você vai perder o alimento e ainda pode se cortar. Tá? Faz isso não. E tem uns que vem com aquela borrachinha em cima que se levanta, né? Só que depois fica um buraco. Se você não consumir, tem uma abertura ali para entrar bactéria. Faz o seguinte, pega um isqueiro, um fósforo, passa na rebarba da lata, da tampa,
que ela vai abrir. Ou pega o pote e coloca ele numa água gelada com a tampa do lado de fora. O pote vai encolher, você abre ele do mesmo jeito, tá? Funciona. Então vamos lá, ó. Tá vindo o trem, tá? E olha o trilho aqui como é que tá. O engenheiro não esperava um verão tão intenso. Por quê? Muito intenso, o trilho dilatou, entortou todo porque estava muito preso, tá? Porque senão ele trepava um em cima do outro, beleza? Duas coleguinhas. Por que há essa distância entre as plaquinhas? Aqui, o que eu acabei de falar para você, o rejunte, tá? É para essas rachaduras provocadas pela dilatação térmica, para evitar. Por quê? Porque senão vai criar rachadura aqui, ó. Vai rachar o chão, vai quebrar, vai estourar. Se isso aqui não for concreto, for piso, estoura, gente, estoura mesmo. Tem um vídeo no YouTube que mostra os pisos numa sala pulando. Tá? O piso pula mesmo do chão. Beleza? Então, ó, apenas uma das dimensões, comprimento, apresenta alteração considerável quando o corpo é submetido por variação de temperatura. Isso na dilatação linear. A gente vai trabalhar com uma linha, tá? Então, basicamente é uma barra de ferro, tá? Então aqui, ó, eu tenho uma barra que tem um comprimento inicial e ela está sendo esquentada. Nisso que ela está sendo esquentada, ela cresce de tamanho. Eu ganho um ΔL, tá bom? Eu ganho um pedaço a mais aqui dela. É visível a olho nu esse pedaço? Não, não é visível a olho nu. Beleza? Então eu vou ter um comprimento total final L. ΔL, que é a variação, é igual ao comprimento todo menos o comprimento inicial. Tá aqui, ΔL, L menos SL. Variação do comprimento é igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação térmica vezes a variação de temperatura. Tá? Eu posso escrever desse jeito também, é a mesma equação, posso escrever desse jeito aqui para calcular o comprimento final. Eu, particularmente, não utilizo essa equação, tá? Eu utilizo a de cima, na hora que eu calculo o ΔL, eu venho para essa aqui, ó, calcular aqui. Normalmente aqui os alunos se confundem e acabam errando. Continuando. Coeficiente de dilatação linear é uma constante de proporcionalidade do seu valor depende da natureza do material. Então, não precisa decorar isso aqui não, tá, gente? É a mesma fórmula anterior, tá? Tá aqui só por questão de desencargo de consciência, mas se você parar, ó, é a mesma fórmula que está do outro lado, tá bom? Aqui nós temos alguns coeficientes, vocês não precisam decorar nenhum coeficiente, mas tem alguns coeficientes aí, beleza? Dilatação superficial, ela vai ocorrer em duas dimensões, beleza? Então, ó, tem uma área aqui, eu vou esquentar essa área. O que vai acontecer com essa região? Ela vai aumentar de tamanho. A região vai aumentar de tamanho. Na hora que essa região aumenta de tamanho, eu tenho uma área maior, beleza? Uma maior. Então, a minha variação de área vai ser a área maior menos a área menor. Está aqui, ó, A menos A0. ΔA ou ΔS é igual a A0 ou S0. Beta, que é o coeficiente superficial, variação de temperatura. E o coeficiente superficial vai ser o que, gente? 2 vezes A. Então, ó, dilatação volumétrica ou dilatação cúbica. Ocorre quando todas as dimensões, o comprimento, a largura e a altura do sólido sofrem dilatações. Beleza? Então vamos lá, ó, tem o nosso cubinho e eu vou esquentar esse cubo. O que vai acontecer com esse cubo? Ele vai dilatar em todas as 3 dimensões. Ó, tá crescendo, ó, o cubo, ó. E criando um volume maior. Beleza? E nós vamos ter aqui um volume externo maior e o volume interno lá dentro. Então, ΔV, V menos V0. Beleza? Nossa equação, ΔV, V0, gama, delta T aqui, a variação de temperatura. Ok? E nós temos o quê? O coeficiente de dilatação cúbico. Ele vai ser 3 vezes o coeficiente linear, tá? Então, ó, a relação entre os coeficientes está aqui. O alfa dividido por 1 é igual a beta dividido por 2, que é igual a gama dividido por 3. Coeficiente linear é igual ao superficial por 2, que é igual ao volumétrico por 3. Beleza? E, ó,
Há materiais que apresentam valores baixos para os coeficientes de dilatação, como os vidros Pirex, tendo por isso aplicações práticas cujo coeficiente de dilatação é bem menor do que o vidro comum. Faz com que esse material suporte grandes variações de temperatura, sem sofrer rachaduras ou trincamentos. A gente chama esses vidros de vidros temperados, tá? Mas mesmo assim, não é aconselhável tirar uma vasilha dessa de dentro do forno e colocar em cima da pedra mármore. Você corre um seríssimo risco da sua alimentação ser jogada fora, porque ele pode trincar e jogar vidro para dentro dela. Beleza, gente? Um abraço para vocês, tá? Até a nossa próxima aula. Não esquece de colocar o nomezinho lá, ó, tá bom? Nos comentários, curtir, tá bom? Participar das nossas aulas no Zoom, no Class, beleza? Um grande abraço.